Sigamos, pessoal. Agora a gente vai falar da Globo, uma outra empresa com longa tradição e muito conhecida por todos. Será? O Thiago Abreu vai compartilhar conosco que, mesmo numa empresa vista por muitos como estado da arte da produção de conteúdo para grandes massas, muitos desafios se apresentam na jornada de transformação. E sim, aqui também transformar é fundamental para sobreviver. A gente vai falar com o Thiago Abreu, gerente de projetos de soluções de mídias. O Thiago é graduado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pelo UERJ, pós-graduado em Redes e Vídeos sobre IP pelo FRJ, possui MBA executivo pela COPEAD, cursos de extensão em Responsible Management em audiência em Nantes, na França. 15 anos de experiência em televisão, indústria de mídia e entretenimento, e tem sólida experiência em gerenciamento de projetos, em desenvolvimento de pessoas e soluções tecnológicas para a cadeia de valor de mídias audiovisuais. O Thiago lidera o desenvolvimento e implantação da carteira de projetos estratégicos que apoiam na transformação digital do Grupo Globo. Ele irá compartilhar conosco a jornada do MG4, a fusão do melhor dos mundos do cinema e da televisão. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Thiago. Boa tarde, Aline. Muito obrigado pela introdução nossa. Que honra estar aqui nesse evento com vocês e com toda esse garbo, né, de ser apresentado pela Aline. Obrigado. Bom, vamos começar aqui. Vou compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver a apresentação? Bom, espero que sim. Tá tudo certo aí, eu não consigo vê-los. Tudo certo, Thiago, pode seguir. Maravilha. Então, boa tarde a todos aqui, obrigado pela presença, quero agradecer de antemão aqui ao Werther, ao Lauri, à Márcia, toda a parceria da Dinsmore, ao Rodolfo Cabral, que é líder no meu time, que me apoiou bastante na liderança desse projeto do MG4 e também me ajudou a compor esses belos slides aqui que eu vou apresentar a vocês. E assim, é um prazer aqui representar esse time, que é um time que eu considero um time de camisas 10 aqui, para compartilhar um pouco desse projeto, que é o nosso mais novo módulo de gravação dedicado a conteúdos e séries de dramaturgia aqui no entretenimento. Esse projeto talvez seja tão relevante quanto a criação do antigo Projac, há 25 anos, que hoje ele é chamado aqui de Estúdios Globo e reforça ainda mais a crença dos nossos acionistas na capacidade brasileira de criação de conteúdo audiovisual de qualidade e relevante. Então, assim, antes de apresentar um pouco do MG4, eu queria aqui contextualizar para vocês qual a importância desse projeto para nós, para a empresa e para a indústria de mídia. Trago aqui essa foto que ela representa um pouco o que é essa mudança de hábito no consumo de conteúdo. Essa transformação é uma transformação que já vem acontecendo há algum tempo e de uma forma cada vez mais acelerada na indústria de mídia e entretenimento. Lembro que há 20 anos a gente mal utilizava a palavra de streaming com significado atual e as palavras vão se ressignificando para acompanhar as mudanças, e não foi diferente com a TV, que sempre foi o espelho, por onde as pessoas se reconheciam, e a janela para o mundo. Hoje a TV ela passa por múltiplos espelhos e múltiplas janelas. Isso porque os avanços tecnológicos como o 3G, o 4G, as telas finas, os smartphones, eles foram, de certa forma, uma mola propulsora para essa enorme oferta de conteúdo que impulsionou a mudança de hábito de consumo de mídia. E com isso a audiência no Brasil, que era concentrada no Brasil e no mundo, mas especificamente no Brasil, que era concentrada em alguns poucos canais, passou a se distribuir de uma oferta muito maior e global, fazendo com que o recurso efetivamente mais escasso do mundo se tornasse a atenção. Olha que interessante, veja o que acontece a cada 1 minuto na internet mundial. São 764 mil horas assistidas no Netflix, 4.700.000 vídeos assistidos no YouTube e 1,2 milhões de views no Twitch em 1 minuto. Então, assim, essa enorme batalha por atenção passa por uma estratégia que
traduz num conhecimento maior do consumidor final, né, e por isso a importância dos dados e analytics, passa também por uma construção de um ecossistema de parcerias capazes de complementar e enriquecer a oferta de conteúdo e serviços, e, por fim, em produzir conteúdo relevante. O conteúdo, ele é o rei, efetivamente, na escolha das pessoas, né? As pessoas não sintonizam canal pelo canal, mas pelo conteúdo que querem assistir. Ele é o centro das escolhas, da mesma forma que a experiência é a rainha, né? E, de certa forma, o conteúdo ele é um cimento, a gente costuma dizer que é um cimento social, né? Ele é capaz de juntar as pessoas em torno de um assunto ou de um tema que gera significado, empatia, afeto. Então, efetivamente, assim, é o conteúdo que as pessoas escolhem, né, para se informar, para se conectar ou se divertir, seja no individual, né, consumindo um conteúdo particular, seja num nicho, né, ou no segmento onde fãs consumem conteúdos complementares àquele que está sendo assistido numa outra tela, ou até mesmo no coletivo, né? Então, é nesse contexto que nasce o MG4, que é o nosso novo complexo de captação e produção de conteúdo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo para vocês entenderem um pouco melhor. Há 4 anos, tivemos um sonho ambicioso: contar histórias com uma tecnologia à prova de futuro. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer aqui na Globo é dar vida a sonhos. Assim nasceu o MG4, um projeto visionário, o novo complexo de gravação de dramaturgia dos estúdios Globo. Instalado em um terreno de 35 mil metros quadrados, o MG4 é um complexo de 3 estúdios, que somam 4.500 metros quadrados de área. Imagine colocar um Boeing 737 dentro de um estúdio. Na nossa nova casa, poderemos voar ainda mais alto. Dentro desses estúdios, reunimos um conjunto de tecnologias que é o estado da arte para a produção de dramaturgia. É o primeiro módulo de produção com infraestrutura para conteúdo IP. Isso significa que estamos prontos para trabalhar em 4K ou qualquer outro formato do futuro. No MG4, contamos com recursos de última geração em captação de imagem. Nossas câmeras são as mesmas utilizadas em grandes produções do cinema mundial. São câmeras que operam sem cabos, com liberdade para se movimentar e criar. O sensor ainda pode ser desacoplado do equipamento, o que dá ainda mais flexibilidade na linguagem da direção. Cada câmera tem a capacidade de gravar 24 milhões de pixels. São extremamente precisas na distinção de cores e na definição entre as regiões claras e escuras. E como a TV exige cada vez mais agilidade, as imagens de estúdio já poderão ser cortadas previamente no momento da gravação e enviadas através de rede wireless para as ilhas. Mais uma solução inovadora desenvolvida pela própria Globo, onde a limitação entre Broadcast Style e Film Style foi totalmente resolvida, unindo o melhor dos dois mundos. E como tudo acontece online, o time de pós-produção poderá editar o material imediatamente, dentro dos estúdios Globo ou em qualquer lugar do mundo. No MG4, a iluminação dos estúdios é 100% LED. Muito mais eficiente e sustentável, com baixíssimo consumo e emissão de calor. Sem falar na qualidade, já que a iluminação permite reproduzir diferentes temperaturas de cor de maneira precisa. O sistema de grid de iluminação automatizado, onde as luzes e peças cenográficas serão montadas e suspensas, também utiliza conceitos de vanguarda, elaborados por profissionais da Globo. Com o MG4, a Globo alcança o futuro. Um futuro que é infinito. Bom,
Como vocês forem conferir no vídeo, né, o MG4 é um projeto onde a gente procurou muito usar o estado da arte em tecnologia e processos, de modo que a gente não tivesse limite para capacidade criativa ou para o processo de captação e produção de conteúdo, né? Então, eu trouxe aqui os primeiros níveis da EAP, né, onde basicamente a gente teve a infraestrutura civil, toda a parte de espaços, aquele bloquinho verde ali central, que é a tecnologia para a produção de conteúdo, e a tecnologia corporativa. O foco dessa apresentação está naquilo que é o core, efetivamente, do MG4, que é a mudança, né, que é justamente a junção do que a gente chama do melhor dos dois mundos, né, do cinema e da TV. E de todos os pacotes, né, talvez esse seja o que realmente foi o mais ambicioso, né, o que trouxe maior, realmente, inovação, porque a gente muda ali um paradigma de produção desde que TV é TV, né. A gente deu o nome desse pacote de Broadcast Film Style, que a gente também chama com o codinome mobilidade. Por que isso é tão relevante? A gente sempre busca aproximar a qualidade e a linguagem do nosso conteúdo televisivo ao melhor da indústria cinematográfica. Então, o desafio aqui para a gente foi ajustar os processos de produção de conteúdo para que a gente pudesse trazer a hiperqualidade do cinema premium, né, e a mobilidade no ritmo de produção e exibição diário de TV. Muitas vezes a gente até capta e produz o conteúdo que vai ser exibido no mesmo dia, né? Ao passo que a indústria de cinema, ela leva meses captando uma longa-metragem e mais alguns meses, ou até anos, pós-produzindo. Então, qual era nosso IC, né? E se conseguíssemos, né, convergir o melhor do cinema com essa agilidade da TV? Então, uma das grandes características trazidas pelo cinema é o que chamamos de takes one shot, ou plano sequência. E essa é uma tendência que ela vem se configurando há alguns anos no set de gravação dos grandes estúdios, né, e tem como principal característica transportar a audiência para dentro da cena como se ela estivesse em primeira pessoa. Isso sem cortes de câmeras, né, ou seja, sem a câmera sair de um ângulo para o outro ângulo, né. E qual é o grande barato disso? Isso aumenta a imersão de quem está assistindo do outro lado da tela naquele conteúdo. Isso aumenta, portanto, o engajamento. E esse é um recurso que vem sendo muito explorado em filmes de sucesso de bilheteria. Teve o vencedor do Oscar, aquele filme na parte de fotografia. E para a gente tangibilizar um pouco mais, vamos dar uma olhada numa cena que eu trouxe aqui do 007 Spectre, que dá uma noção um pouco mais clara desse conceito. É uma cena, um long shot de quase... bem longa, do início do filme, acho que até no original tem 8 minutos aproximadamente, a gente só vai ver um trechinho. Vamos dar uma olhada. Ô, Thiago, a tua tela não está compartilhando. Não? Não. Saiu o vídeo? Saiu o vídeo, tá só... Ué, deixa eu tentar aqui voltar então, desculpem. Estranho. Compartilhando aqui novamente, tá? Where are you going? Vocês conseguem ver agora? Não. Cadê? Então, reparem que a câmera ela vai acompanhando o James Bond em toda aquela extensão, né? sem adição de corte, né? E é como se você estivesse ali na frente do James Bond acompanhando toda a cena, né?
Bom, acho que já deu para ter uma ideia, né, do que é o plano sequência. E vocês continuam vendo minha tela? Werther, por favor. Perfeitamente. Maravilha. Então, assim, o desafio de se produzir isso, um plano sequência na TV, uma rotina diária, né, numa novela que fica 6 meses, em média, no ar, sendo que você tem que produzir conteúdo, né, e pós-produzir para depois exibir, quase que numa rotina diária, o desafio passa por um pouco do modelo, que é um modelo muito tradicional de captação. Eu trouxe essa foto porque ela é bem interessante, não sei se vocês enxergam meu cursor, mas reparem que a câmera ela é acoplada por um cabo, a gente até na indústria chama de cabo SMPTE, mas é o cordão umbilical que leva o sinal de vídeo da câmera para uma outra área que a gente chama de controle de produção, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais. Mas por que disso? Porque este sinal que sai dessa câmera, quando a gente fala de um conteúdo 4K sem compressão, ele é um sinal que tem uma taxa de 12 gigabits por segundo. E 12 gigabits fazendo um paralelo com o que as pessoas têm geralmente de internet em casa, e coloquei aqui uma referência 60 megabits por segundo, é aproximadamente 200 vezes mais rápido do que a internet que as pessoas têm em casa. E isso a gente está falando de sinal de uma câmera. E é muito normal que num estúdio como esse a gente tenha pelo menos uns 30 sinais ali com essa banda. Então, assim, hoje, a gente não tem ainda tecnologia sem fio que seja capaz de fazer uma cobertura de todo aquele espaço de 4.500 metros quadrados, mais a área de backlot, né, que é uma área que está acoplada ali aos estúdios para fazer captações externas, para um espaço tão amplo assim, com essa taxa. Então, assim, o grande desafio foi estabelecer a criação de uma nova tecnologia, uma revisão de processos para que a gente pudesse imprimir esta linguagem do cinema na produção diária, né, e de certa forma, assim, contornasse esse problema da ausência dessa tecnologia para transferir essa taxa. Então, vamos entender um pouquinho como é que é um modelo tradicional. Então, vocês podem ver aqui do lado esquerdo, a gente tem as câmeras, né? Eu coloquei aqui câmeras de 1 a 6, elas entregam por esse cabo que eu mostrei na foto anterior, um sinal para uma área, essas câmeras estão no estúdio, né? Para uma área que é chamada de controle de produção. Ela geralmente é uma área anexa ao estúdio, onde fica o diretor de TV, que é responsável por fazer a seleção das imagens que vão sair aqui como se fosse uma pré-edição, e ele faz isso tudo em tempo real. Então, imagine o seguinte, que de 0 a 5 segundos, ele seleciona a câmera 1, né, baseado num roteiro e, obviamente, na dinâmica da cena. Aí, de 5 a 8 segundos, ele seleciona a câmera 5, e de 8 a 13, seleciona a câmera 3 e por aí vai. E aí, a gente, na saída desse equipamento, que é um equipamento próprio dessa indústria, né, que a gente chama de switcher, através desse painelzinho, que é um painel, né, onde ele faz as seleções, sai aquilo que a gente chama de PGM, que na verdade é um sinal de vídeo já com essa pré-edição. Ele faz isso baseado numa monitoração que ele recebe das câmeras, né? Então, portanto, tem uma monitoração que ele está olhando ali na frente dele, e esse sinal que sai da suíte, ele entrega num servidor de gravação. E esse servidor de gravação é responsável por gerar esse sinal de vídeo em arquivos, né? Então, portanto, você tem o arquivo do que foi o produto daquela cena, do corte com a visão do diretor, e a gente pega e entrega isso lá para a pós-produção. E aí começa a etapa da primeira edição. Pô, Thiago, então por que tem a pré-edição e a edição? Por que já não tem uma coisa só? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente sempre tenta acelerar o processo de pós-produção, lembra? Pode acontecer de calhar da gente captar aquela cena e produzir para exibir no mesmo dia. Então, como esse processo é muito dinâmico, um primeiro fator para isso acontecer é que o diretor pode acabar perdendo, numa cena que valeu, o timing certo do corte de uma câmera para outra. Isso é importante porque isso tem que estar muito ligado à narrativa, ao suspense, à emoção que se quer criar naquela cena. Então, para isso, a gente também manda uma câmera independente que ela depois, na etapa de edição, se porventura o diretor perdeu aquele timing, por qualquer razão que seja,
eles conseguem fazer uma troca, né, e acertar o timing ali do corte. Outro ponto é que esses takes, essas cenas, elas também podem ser captadas e gravadas em dias diferentes, momentos diferentes, em sessões externas, estúdios diferentes. Então, em algum momento, você precisa, lá na etapa da pós-produção, criar uma narrativa, né, criar a história que vai ser contada naquele bloco, tá? E qual foi a grande sacada dessa solução Broadcast Film Style, né, que nós chamamos de mobilidade? Então, assim, reparem que a gente não tem cabo aqui, né? Então, como é que a gente fez? Essas câmeras cinematográficas, elas têm a capacidade de gravar o conteúdo, né, com toda a resolução na cabeça dela, dentro de um cartão de memória. E o que a gente fez, a primeira coisa foi o seguinte, a gente estabeleceu um relógio, né, a gente colocou todas essas câmeras aqui sincronizadas à switcher. Então, ou seja, quando a gente começa a gravar nelas, está contando a partir do relógio 0 segundo e por aí vai, para todo mundo exatamente da mesma forma. E para que o diretor pudesse ter exatamente o mesmo efeito do corte, para que a gente produzisse exatamente o mesmo efeito, agora sem o cabo conectado, a gente acoplou um transmissor com uma capacidade alta de compressão, para que a gente pudesse, através de uma rede de rádio, né, uma transmissão de rádio, transmitisse um sinal que fosse suficiente para que o diretor, dentro do controle de produção, pudesse monitorar e se basear pelos cortes. Pois bem, onde entra o nosso desenvolvimento? Foi neste aplicativo aqui, o Mobilidade. Esse Mobilidade, ele se integra tanto com a switcher quanto com as câmeras. Então, ele é capaz de controlar remotamente as câmeras pelo Wi-Fi. Então, ele faz toda a comunicação de REC, stop, e aí todas elas começam a gravar no tempo zero e por aí vão. No final, quando ele dá o stop, esses arquivos eles são gerados nesses cartões. E aí, na medida que eles são gerados, o que a gente faz? A gente faz uma troca rápida desses cartões. Fechou a cena, a gente tira os cartões de todas as câmeras, coloca um novo para disponibilizar as câmeras para a nova cena, e a gente pega estes cartões e leva para o servidor de gravação, onde a gente transfere o arquivo para dentro desse servidor de cada câmera, e aí é o que vem o barato, né? A gente, muito embora a suíte ela estivesse fazendo o corte de um sinal, que é um sinal de monitoração, e portanto não é o sinal final, ele cria para a gente como se fosse uma lista de decisão de edição. Então, ele gera para mim ali de 0 a 5 segundos, eu cortei a câmera 1. De 5 a 8 segundos, eu cortei a câmera 6. De 8 a 13, cortei a câmera 3. Então, assim, baseado nessa lista que o nosso aplicativo aqui do Mobilidade, ele capta dessa switcher, a gente entrega isso para o servidor de gravação, e aí o servidor de gravação, ele faz a mágica. Ele pega o sinal de todas as câmeras, os arquivos de todas as câmeras, e compõe um só, baseado nas decisões de corte do diretor de TV. E aí a gente tem a oportunidade também de fazer exatamente a mesma coisa que a gente fazia no processo anterior, e com praticamente o mesmo tempo. Então, assim, o pênalti de tempo é quase nulo de um processo para o outro. E dessa forma a gente conseguiu trazer toda essa linguagem da mobilidade para o nosso modelo, vamos dizer, industrializado de produzir conteúdo, né? De ter que fazer aquele pãozinho diário, né? Bom, falando um pouco da linha do tempo, né? Apesar do vídeo mencionar que o projeto ele teve quase 4 anos, né? Isso foi na etapa lá de ideação do complexo. Pelo lado da tecnologia, 1 ano faz muita diferença. Então, efetivamente, para nós, assim, o projeto de tecnologia ele foi revisto em 2018. Ele, quando foi aprovado com um escopo completamente diferente, do ponto de vista da concepção tecnológica. E aí, em 2018, a gente começou a rever tudo que era possível a gente fazer de processos para que a gente não limitasse a capacidade de criação do artista, né? Então, o grande barato aqui foi que, guardem um pouco essa data, que depois eu vou entrar mais no detalhe mais à frente. Aqui no final de Q3 de 2018 foi quando a gente tomou a decisão que a gente ia seguir para esse novo modelo Broadcast Film Style, né? Que era um modelo, de certa forma, arrojado, né? A gente estava ali mexendo num processo que funciona
de novo, desde que TV é TV. E quando foi ali em final de Q3 a gente tomou essa decisão, tivemos uma etapa longa aqui de aquisições, e a câmera que nós escolhemos, efetivamente, ela chegou aqui no início de fevereiro. Foi quando nós começamos aqui um processo de engenharia reversa, que eu vou explicar um pouco mais à frente, mas na prática, isso tem muito a ver com o manifesto ágil, né? Você tem, primeiro, o valor agregado, o software desenvolvido, do que uma documentação abrangente, né? Então, a gente teve acesso ao software, mas não tínhamos acesso à documentação, e quem estava desenvolvendo era uma empresa japonesa, né? Então, a gente entendeu que era prudente a gente começar o processo de engenharia reversa, então entender como é que era a linguagem da câmera baseado em estímulos externos, para que a gente pudesse estabelecer ali a comunicação da aplicação. E por fim, a gente teve a etapa de desenvolvimento, que durou aproximadamente aí 3 meses e meio, até a conclusão. Tá? O MG4, assim, quando o Werther e a Márcia me fizeram o convite, eles também me fizeram a provocação de compartilhar as lições aprendidas. E aí sim foi uma jornada interessante, né, porque eu acabei me deparando com uma realidade que vale a pena a reflexão, mesmo quando assim, tudo deu certo, né? E aí eu, quando comecei a refletir, me dei conta de que, de fato, o sucesso do MG4, ele tinha muito assim, das lições aprendidas que a gente trouxe de outros projetos, e conseguimos aplicar. Na prática, assim, o MG4, pelo complexo, pelo porte, né, ele tem uma característica de um projeto waterfall, mas com alguns pacotes que foram tratados assim, com a metodologia ágil. E nesses desafios e nos próximos slides, eu vou sair um pouco das tecnicalidades processuais, que certamente foram importantes, mas eu acredito que elas não tenham sido os fatores determinantes para o sucesso, mas sim os soft skills, né? E aí a gente vai entender um pouco melhor com os desafios que a gente lidou nos próximos slides. Esse primeiro desafio é muito relacionado ali ao grupo artístico, né? E a gente, no início, parecia assim, haver um certo ceticismo sobre o conceito de mobilidade e a capacidade disso entregar na produção diária, né? Então havia, de fato, uma preocupação legítima, dado que o processo de produção é core para o conteúdo que a gente exibe diariamente. Então o processo ele precisava ser muito consistente, né? De modo que a maturidade ela se apresentasse de maneira que a gente mitigasse o risco de um impacto severo no engajamento da audiência com o conteúdo, por qualquer que fosse o downtime ou ruptura, né, do processo. Então, aqui nesse contexto, a gente precisava criar um ambiente de experimentação, né, que de certa forma foi favorecido pela ala de diretores artísticos que vieram no mercado e que, de certa forma, já estavam acostumados com a produção de conteúdo para o cinema, né. Não existia ainda esse processo de mobilidade com corte, né, na indústria, né, então, portanto, isso é algo novo, mas era possível gravar o conteúdo na câmera e depois entregar os cartões para pós-produção. Então, assim, foi interessante, porque a gente conseguiu embarcar alguns diretores nessa jornada e, aos poucos, a gente conseguiu produzir minisséries e até mesmo uma novela inteira sem o corte, né, sem a mobilidade. É claro que, assim, a forma de contar a história, com mais liberdade na captação, combinada com as métricas de liberação do conteúdo para exibição e o buzz na mídia, né, que foi gerado com a audiência, ajudou muito a construir essa visão de valor, né, e em especial dessa linguagem de cinema, né, e de que era possível também fazer esse tipo de produção. E o grande ponto de atenção é a quantidade de conteúdo gravado, né, para depois ser editado e pós-produzido, porque a quantidade de conteúdo que você grava numa cena depende muito da maturidade e do entrosamento do elenco com os personagens, depende do dia, depende do olhar do diretor, que às vezes está produzindo a cena. Alguns gostam de produzir mais takes da mesma cena para tomar a decisão na pós, de qual cena se encaixa melhor. Então, aqui, assim, fator-chave era entender que não se tratava de uma decisão conduzida por uma linha de raciocínio lógico e linear, né? O mais importante era a gente entender que era um processo, e que a gente precisava atravessar por esse processo, e a gente fez isso em 2018, para que, de fato, a gente conseguisse conforto, né, não só nosso, da tecnologia, mas também do grupo artístico, de entender de que era, sim, possível a gente dar esse passo, né.
Outro ponto foi a escolha da câmera, né? Acho que uma das maiores dificuldades nesse meio é a gente estabelecer uma unanimidade sobre a escolha, né, dessa câmera. Existem parâmetros de medição objetiva que podem servir para uma análise comparativa, mas também existe a avaliação subjetiva e a própria influência do mercado cinematográfico, né? Essa escolha, para a gente, era fundamental não só pela padronização do parque de câmeras, mas em especial para a gente produzir o controle remoto delas com app mobilidade, né? E aí, assim, depois de toda essa experimentação em 2018 que a gente teve com o conceito de mobilidade, o grande momento era o da tomada de decisão da câmera. Então, esse momento era o momento que era o ponto onde a gente não tinha mais retorno, né? A gente abandonava ali naquele momento o modelo tradicional, porque as câmeras cinematográficas, elas sequer têm a capacidade de você plugar esse cabo que leva o sinal até o controle de produção, né? E aí a gente fez um processo liderado pela direção de tecnologia do entretenimento a trazer as melhores câmeras, né, protótipos de lançamento dos principais fornecedores globais de câmeras, né, de alta performance, né, e a gente fez uma análise muito técnica, muito criteriosa, comparativa entre essas câmeras, e a gente convidou todo o grupo artístico para um blind test, né, então um teste às cegas, onde a gente colocava todas as melhores câmeras, né, para que eles pudessem opinar e fazer também a sua própria avaliação subjetiva, né. Depois nós fizemos um showroom das câmeras, que aí dá um pouco dessa possibilidade de você experimentar, e aí ter o contato com a câmera, e assim, eu entendo que o sucesso ali daquela escolha, talvez como nunca antes, né, a gente conseguiu trazer todo o grupo artístico e chegar num consenso. Obviamente a unanimidade é um negócio complexo, né? Não foi unânime, mas havia um consenso do grupo da decisão de ser tomada, e eu acho que o mais importante ali foi a apropriação, né? E não só pela participação do grupo desde a etapa conceitual, mas assim, o processo de escuta, entender que o lado subjetivo ele tem um ponto de encontro com o objetivo e ajudá-los, e a gente fazer essa ponte, né, de estabelecer ali esse entendimento e para a tomada de decisão foi algo muito bacana. E a gente viu isso como sucesso, porque no final as pessoas se apropriavam dessa decisão. Então, esse foi um ponto interessante. O terceiro ponto beleza, tomada a decisão da câmera, né? A gente agora precisa entrar no desenvolvimento. Obviamente tem muito desenvolvimento do nosso time, mas existem várias integrações com todos aqueles devices, né, que foram dispositivos que foram apresentados ali naquele fluxo. Então, assim, aqui era fundamental que, além da gente garantir o estado da arte e tecnologia, era garantir também que a gente escolheria os melhores parceiros para embarcar com a gente nessa jornada. Essa nossa indústria, ela é muito... é um nicho, né? Então, assim, não é fácil você empreender determinadas soluções, o mercado, de certa forma, desvia o esforço de desenvolvimento desses fornecedores para um roadmap previamente estabelecido, né? Então, aqui foi um trabalho de influência, né, exercido com cada um para o processo de convencimento, o que também é muito interessante, passa muito por traços culturais, né? Então, vou dar alguns exemplos. A nossa câmera é de origem japonesa, né, e a gente tem uma ótima experiência com essa cultura. É maravilhoso trabalhar. Eles têm traços muito marcantes, assim, são muito respeitosos, bons ouvintes, atentos às necessidades e prazos, mas, assim, há que se ter uma certa habilidade para entender quando eles acreditam que não é possível entregar algo. Então, dificilmente eles dizem não. Isso é muito interessante. Geralmente eles falam, não, isso é complicado, ou os japoneses usam muito ele fica mais reticente. Então, entender isso é muito importante para a convergência dos resultados, né? Outro ponto importante do japonês, da cultura, é que eles tomam decisões em colegiado. Então, foi um processo legal, porque a gente logo no início conseguiu trazer do VP, né, dessa empresa japonesa, até toda a cadeia de tomada de decisão, até os gerentes de produtos, para uma reunião, apresentamos o trabalho, e é muito interessante, porque é difícil, né, o japonês aprender a falar uma língua ocidental, e falam muito bem, mas, assim, para apoiar em todo esse processo, tá aquela pergunta, você quer que desenhe? Claro que a gente vai desenhar, não tem a menor dúvida, a gente vai fazer todos os detalhamentos, explicar passo a passo, para que ficasse muito claro a nossa real intenção e acelerar o nosso processo de buy-in, né, para que
a gente pudesse estabelecer um entendimento de que havia necessidade da câmera, a gente desenvolveu um software para ela, para que a gente pudesse controlá-la, né? Outro ponto interessante foi da cultura portuguesa. Ô, Werther, eu perdi meu tempo aqui, me ajuda só para saber quanto tempo eu ainda tenho? Na verdade, a gente está para recuperar o tempo, tem mais uns 3 a 5 minutos. Legal. Então, assim, teve uma experiência bacana também com o lado dos portugueses, né? Lembro até de uma entrevista do... Desculpa? Perdão. Não, sem problema. Do Maurício Matar com o João, onde ele comenta uma experiência no restaurante, onde ele perguntava se tinha sal, ele, não, por favor. E aí passou um tempo, o garçom não entregava o sal. Falei, não, você me perguntou se tinha, não se... Você não pediu para que eu trouxesse o sal para você. Então há uma questão assim, muito literal, e nós somos pouquíssimo literais naquilo que às vezes propunhamos. Então, é uma preocupação muito grande em sermos literais nas especificações com essas empresas portuguesas. Então, foi uma experiência muito bacana por essas conexões multiculturais, né? Outro ponto importante foi a colaboração, né? A gente trouxe uma empresa, né, da infraestrutura que ela tinha uma expectativa de fato, assim, a gente seguir o modelo tradicional e fazer um investimento muito bodoso em infraestrutura, né? E na verdade, a gente estava indo exatamente na contramão, né? E foi muito interessante a gente negociar e entender, fazer com que a empresa entendesse essa movimentação e essa tendência e comprasse também com a gente, né? Então, tinha que ser uma empresa de vanguarda, uma empresa com DNA de inovação, uma atitude muito parceira, em especial no pós-venda, né? E a gente conseguiu estabelecer boas rotinas ali de monitoramento e controle para que esses co-desenvolvimentos tivessem uma cadência que cumprisse com a nossa expectativa de prazo, né? E, por fim, a gente está na era do conhecimento, né, no boom do desenvolvimento. É muito comum, é um desafio reter os profissionais de desenvolvimento, né, de código dentro das empresas, de melhores profissionais. Então, assim, a passagem de conhecimento, a estruturação do código é fundamental para que nessa passagem a gente teve troca, assim, de desenvolvedores ao longo do projeto, fosse fluida, né? Não fosse um empecilho para que a gente pudesse fazer a entrega final. Então, assim, para fechar, o resumo para mim dos fatores de sucesso primeiro, assim, ter uma atitude otimista e de coragem para a inovação. Era um projeto de maior visibilidade, assim, da criação dos estúdios, com um certo apelo emocional, porque isso conectava a família, né, desde o processo da criação do Projac, com uma expectativa alta, e a gente tomou a decisão ali no momento em que a gente ainda não tinha desenvolvimento pronto, mas havia uma crença muito alta na competência e a confiança na capacidade do time de desenvolver isso, né, para poder entregar exatamente no prazo do projeto. E foi muito importante também o patrocínio do comitê executivo, né, porque em alguns momentos, assim, eles testaram a capacidade de entrega, mas em nenhum momento deixaram de acreditar e patrocinar aquele caminho que a gente estava percorrendo. O engajamento do cliente, né, dos nossos clientes internos, desde a etapa conceitual também foi peça importante. E, por fim, assim, a construção de parcerias sólidas, né? A gente não conseguiria fazer isso e atingir esse resultado de maneira nenhuma se estivéssemos sozinhos nessa. Então, toda essa construção que a gente fez com esses múltiplos parceiros nos ajudou muito a vencer esse desafio. Eu tenho um videozinho aqui do Mobilidade, mas em função do tempo, eu vou passar e vou encerrar a minha apresentação aqui. Eu espero que tenha contribuído um pouco nas reflexões, um pouco do desafio que a gente teve em implantar esse projeto, pelo lado daquilo que são os soft skills, né? Era isso. Obrigado. Excelente, Thiago. Realmente é um projeto de uma envergadura impressionante. A gente que trabalha aí com vocês sabe que tanto de desafio que é um programa desse. E muito obrigado pela tua presença aqui, um conteúdo bacana. Maravilha. Obrigado, Werther. Obrigado pelo convite. Obrigado, Aline, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. E parabéns, Thiago. Maravilha. Obrigado. E vamos todos agora para o painel de CIOs. Tchau, tchau. Tchau, tchau.